Cordiais saudações, docente Abílio. Daqui fala Ayran José Biza, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Deixa-me agradecer por essa oportunidade de estar aqui a falar sobre quadro conceptual na área da contabilidade. Bem, eu vou dar a sequência para vermos o destaque seguinte, onde abordaremos o quadro conceptual. Bem, afinal de contas, o que é quadro conceptual? Bem como vem escrito, o quadro conceptual define os princípios para criar relatórios financeiros. Ele serve de base para as regras e decisões na contabilidade. Bem, de uma forma mais simples, podemos falar que o quadro conceptual é como um manual de regras para a área de contabilidade. Ele diz como as pessoas devem mostrar os seus números ou bens e dívidas em relatórios. Vou aqui dar um exemplo para deixar a definição de forma mais simples. Bem, imaginemos uma empresa que compra e vende produtos. O quadro conceptual ensina como registrar o dinheiro que entra, que é uma venda, e o dinheiro que sai, que é uma compra, e outros bens que possui, como no estoque. Bem, ele também, como todas as empresas, servem ou seguem o mesmo padrão. Assim, fica mais fácil comparar uma empresa com a outra e confiar nas informações. Bem, tendo aqui deixado clara a definição sobre o quadro conceptual na área da contabilidade, eu vou dar sequência onde nós veremos o objetivo do quadro conceptual. Bem, como ilustra a imagem, o quadro conceptual tem o objetivo de criar a elaboração dos relatórios financeiros, assim como ajudar auditores na avaliação dos relatórios e também facilitar a compreensão dos usuários. Bem, vou começar aqui de cima, explicar sobre guiar a elaboração dos relatórios financeiros. Bem, ao guiar a elaboração dos relatórios financeiros, eu estou a tentar explicar que podemos orientar como as empresas devem preparar seus relatórios para refletir a verdade sobre a sua situação financeira. Mas quando eu falo de ajudar auditores na avaliação dos relatórios, eu estou aqui a falar que as empresas, os auditores, devem dar uma base clara para que eles possam conferir se os relatórios estão corretos e confiáveis. E por último, eles também devem facilitar a compreensão dos usuários, garantindo assim que quem lê os relatórios, como investidores, bancos ou o governo, possam entender as informações com facilidade. Vou aqui deixar um exemplo para deixar as definições de forma mais clara, caso não tenha ficado percebido. Bem, imaginemos que uma empresa está a escrever o seu relatório anual. O quadro conceptual ajuda a escolher o que colocar no relatório para que tudo fique claro e verdadeiro. Depois, o editor precisa rever esse relatório para confirmar que está tudo certo. Bem, tendo aqui mais uma vez, deixando tudo de forma clara, vou dar sequência para o próximo destaque. O próximo slide, assim que é, onde eu falarei das demonstrações financeiras. Bem, as demonstrações financeiras, onde eu falarei de quem usa as demonstrações financeiras. Bem, temos aqui em primeiro lugar, deixar a definição das demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são informações importantes que servem para diferentes grupos, ajudando-os a tomar decisões fundamentais sobre a empresa entre os principais utilizadores. Destacam-se entre os utilizadores os empregados, que precisam saber se a empresa é estável
para garantir seus empregos e benefícios futuros, além de avaliar planos de carreira. Por seguida, temos investidores que buscam entender o desempenho da empresa, os riscos envolvidos e a rentabilidade antes de decidirem investir o dinheiro. E também temos os financiadores. Quando falamos de financiadores, estamos a falar de bancos e instituições que analisam a capacidade da empresa de pagar seus empréstimos, verificando garantias, fluxo de caixa e saúde financeira. Por seguida, temos os fornecedores, que dependem das demonstrações para garantir que receberão pelos produtos ou serviços entregues, avaliando a confiabilidade financeira da empresa. E também temos o cliente aí embaixo, e que verifica a solidez da empresa para assegurar o fornecimento contínuo e a qualidade dos produtos ou serviços. E também, em último lugar, temos o governo, fiscalização, que usa essas informações para fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais, tributárias e legais. E também, por último lugar, temos o público em geral. O público em geral e comunidade se interessam pela transparência das empresas, especialmente quando estas têm impacto social ou ambiental. Todos esses, todas essas demonstrações financeiras por mim ditas têm diferentes interesses, mas todos dependem de relatórios financeiros precisos e completos para garantir decisões corretas. Vou aqui dar sequência ao próximo slide, onde eu falarei também de por que as demonstrações financeiras importam. Bem, as demonstrações financeiras, primeiramente, são essenciais para quem estuda e trabalha com finanças, porque elas cumprem vários objetivos importantes. O primeiro deles é mostrar a situação financeira da empresa com clareza. Bem, ela revela o que a empresa possui, bens, dinheiro, e o que deve, dívidas e compromissos. E em segundo lugar, podemos dizer que o desempenho ao longo do tempo, pois mostra se a empresa está a ganhar ou a perder dinheiro em períodos diferentes. Em terceiro lugar, podemos dizer que as empresas principais têm movimentações financeiras assim que diferentes e detalham as entradas e saídas de recursos que impactam o negócio. Por último lugar, podemos dizer que todas essas empresas ou pessoas têm ajudas interessadas a entender os dados. Investidores, gestores, fornecedores e outros podem tomar decisões melhores sabendo a verdade sobre a situação financeira da empresa. Bem, tendo aqui deixado claro o porquê das demonstrações financeiras importarem, vou dar sequência ao slide número 5, onde eu falarei das principais características qualitativas das informações. Bem, aqui temos compreensibilidade, temos relevância, materialidade e confiabilidade. Bem, vou começar aqui pela compreensibilidade, que fala informação fácil de entender para todos os que precisam usar. Compreensibilidade é o que nós já vínhamos destacando nos slides anteriores, que todos os slides devem ser fáceis de serem compreendidos, lidos e devem ser fáceis para quem possa ver, analisar, não ter muitas voltas ao tentar compreender o que foi digerido, por exemplo, num relatório anual. Depois temos a relevância, que fala das informações que ajudam a tomar decisões importantes. E também temos a materialidade, que fala sobre informação importante o suficiente para influenciar uma escolha. Sabemos que grandes escolhas levam
meses, dias, mas tudo isso parte de uma informação importante o suficiente para influenciar aquela escolha. E depois temos a confiabilidade que informa verdadeiramente as informações corretas e sem erros. Vamos ao slide seguinte, slide número 7. Número 6, assim que é, desculpa, onde eu falarei sobre o quadro conceptual, parte de princípios essenciais para organizar as informações contábeis de forma correta. Temos aqui regime de competência. Regime de competência registra os fatos econômicos no momento em que acontecem, independentemente de pagamento ou recebimento. Vou aqui dar um exemplo. Se uma venda acontece hoje, ela deve ser registrada hoje, mesmo que o cliente pague depois. E depois temos a continuidade, que considera que a empresa continuará em atividade no futuro previsível, mantendo suas operações normalmente. Isso influencia a forma como os bens e dívidas são disponibilizados. Vamos ao slide seguinte, slide número 7, onde eu falarei dos principais elementos das demonstrações financeiras. Bem, esses são os elementos básicos usados para analisar a situação financeira de uma empresa. Temos aqui ativos, bens e direitos da empresa, que basicamente são os bens e direitos que a empresa possui como dinheiro, máquinas e imóveis. Temos também passivos, que são obrigação e dívida, que a empresa tem como dívidas e contas a pagar. Temos patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, a diferença entre os ativos e os passivos. Temos também receitas, que são a entrada de dinheiro que a empresa ganha, geralmente pelas vendas de produto ou mesmo de serviços. E por último temos as despesas, que são gastos para manter a empresa a operar, como salários, contas e matérias. Vamos ao slide número 9. Como reconhecer e medir elementos contábeis? Bem, para reconhecer e medir os elementos contábeis, já tem critérios bem claros para incluir e avaliar informações nos relatórios. Critérios para reconhecer elementos nos relatórios. Bem, devem ter benefícios ou custos futuros claros, assim como devem ter valores confiáveis que possam ser mensuráveis. E também temos princípios formais de medir os elementos, que são custo histórico, preço de aquisição, valor justo, preço do mercado atual, valor realizável líquido, também como preço de venda, custo para vender e preço presente, assim como valor atual e desconto de fluxos futuros. Bem, esses são os critérios e os princípios formais de medir os elementos. Vamos ao slide número 10 e também o último slide, onde eu falarei sobre por que o quadro conceptual é essencial. Bem, o quadro conceptual é essencial e fundamental porque padroniza a contabilidade e também define as regras e princípios que todas as empresas devem seguir para terem relatórios uniformes. E ela também ajuda a tomar decisões com segurança e também fornece informações confiáveis para gestores, investidores, auditores e também outros usuários. Deixa também as informações claras, confiáveis e evita erros e mal-entendidos nos relatórios, também financeiros, e também atende a todos os usuários da contabilidade. Garante que empregados, clientes, governos e outros entendem e confiem nas informações.
Docente Abílio, muito obrigado por este tempo de assistir ao meu vídeo. Espero que tenha gostado. Eu volto na próxima oportunidade para falar sobre outros documentos. Muito obrigado.